Ei você, costureira, costureiro, que tal vir aprender comigo esse pano de copa lindo, com barrado decorado, pontos decorativos e o acabamento, ó, todo bonitinho. Quer aprender comigo? Essa peça linda para muitas vendas agora no fim de ano. Dá para usar no Natal, dá para presentear quem você gosta, é um presente afetivo. Quer aprender comigo? Então é só seguir aqui. Então vamos começar. Aqui eu tenho o kit de retalhos Must Have lá da Avimor Tecidos. Então o kit de retalho compõe todas as estampas da coleção Must Have e para toda a coleção tem um tricoline liso que compõe o kit Must Have. Então aqui eu vou usar o vermelho com rosé, tá? Eu já decidi que eu vou usar esses dois, mas é uma coleção, ó, linda. Todas as estampas compõem entre si, você pode usar para vários projetos, fazer necessaire, fazer patchwork, fica lindo, tá? Então aqui eu vou utilizar esse termocolante, tá? Aqui o molde, então já vou olhar aqui mais ou menos quanto eu vou precisar para fazer o molde no tecido. Tá aqui meu recorte, tá? Então eu vou pegar aqui e já vou cortar o pedaço que eu vou utilizar, certo? Bom, aqui eu já passei meu tecido, tá? Ele tá bem lisinho. E esse termocolante, ele tem a cola de um lado e o papel do outro. No avesso do tecido, eu vou colocar a cola para baixo e o papel para cima. E vou passar o ferro aqui, que é para grudar a resina, né, dessa cola no tecido. Esse aqui é o termocolante definitivo. Então eu passo, eu deixo essa cola grudar bem. Certo. Então tá aqui, a cola já aderiu ao tecido. Eu vou esperar esfriar. E com o molde eu vou riscar com a caneta aqui. Eu gosto de riscar pelo avesso, tá? Porque na hora de cortar não aparece as marcas da caneta, tá? Esse molde aqui eu vou disponibilizar na descrição do vídeo, tá? Então eu só vou, no caso aqui, esse aqui eu quero ele liso em cima, reto em cima, que eu vou utilizar só essa parte aqui. Mas eu vou disponibilizar o molde inteiro lá, caso vocês queiram fazer uma faixa com esse desenho, certo? Então eu vou passar aqui e já volto com ele cortadinho. Então aqui, ó, antes de pegar esse tecido liso, eu vou acertar ele aqui para ficar bem retinho. Que é pra na hora que a gente for colocar ele no pano de prata, ele não vai ficar torto, tá? Então eu já coloquei ele aqui. Já acertei. E vou pegar a parte que eu cortei, que
tá aqui, eu vou decidir qual é o tamanho do barrado que eu vou fazer. Porque aqui eu ainda tenho a margem de costura para colocar no pano de prato, e aí eu vou definir aqui mais ou menos qual é a distância que eu vou querer aqui. Então, mais ou menos uns 3 centímetros aqui, 2 para margem de costura, porque tem que fazer a vira. Então, vai ficar mais ou menos uns 5 centímetros. Isso aqui, gente, quem decide são vocês. O que que vocês querem pro pano de prato, tá? Então, definido isso, o que que eu vou fazer agora? Então, aqui eu vou retirar a película. E ela fica grudadinha, ó, ela é grudentinha. E vou colocar aqui mais ou menos aonde eu quero. Eu tô me guiando aqui pela placa de corte, tá? Mas qualquer coisa vocês podem marcar aí no tecido também. E vou colar aqui, ó. Então, vocês podem ver que já ficou colado, tá? Ele é definitivo. E eu vou passar o ferro aqui. Meu ferro já tá um pouquinho quente, tá? Só pra ter certeza que grudou. E eu vou cortar esse tecido aqui, tá? Eu vou deixar aqui um pedacinho, porque eu quero fazer a dobra aqui, ó, pra fazer o acabamento ficar bem limpinho lá no meu pano de prato. Então, deixa um pedacinho aqui. Não deixa muito pequeno, senão vai ficar difícil pra cortar depois. Aqui, ó, eu já fiz o corte. Dobrei aqui um pedacinho que é pra fazer o acabamento no pano de prato. E agora é a hora da gente ir pra máquina. O que que eu vou fazer aqui? Eu preciso fazer um acabamento nessas ondinhas aqui. Para isso, eu vou escolher um ponto decorativo tipo festonê da minha máquina, que é aquele ponto bem fechadinho, mas você pode colocar o caseado. Eu gosto do festonê, pois dá um acabamento bonitinho. E vou escolher uma cor de linha que combine aqui, tá bom? Aqui na minha Singer Patchwork, eu já vi aqui, ó, que eu quero ponto 55. A largura do ponto eu quero no 4. E já escolhi que eu quero um ponto mais abertinho, não tão fechadinho, tá? O que que eu fiz? Eu peguei um retalho e fui testando qual era o melhor ponto que eu queria, tá? Então, vamos começar. Eu começo bem aqui no inicinho e vou fazendo o contorno desse tecido, tá? Ó, aqui com a minha agulha abaixada, eu vou levantar o pé calcador. Vou virar um pouquinho o tecido pra gente fazer a segunda ondinha. Tá aqui os meus pontinhos decorativos. Agora, a gente vai pro pano de prato, tá? Fazer o acabamento do pano de prato. Aqui, ó,
avesso do pano de prato, direito do nosso tecido, do nosso barrado. Vou alinhar aqui e vou fazer uma costura até o final, tá? Então, aqui, eu vou virar pro lado avesso, vou virar aqui pro lado direito do meu tecido. E vou alfinetar aqui, já volto. Agora aqui, eu vou cortar esses excessos, pra gente não ficar muita sobra de tecido aqui na hora do acabamento. Vou fazer isso de um lado e do outro. E com a ajuda do clips, eu vou virar aqui, ó. Tá vendo que aqui ficou um pedacinho do barrado? Eu vou pegar ele aqui, virar como se fosse um viés, ó. Como acabamento que a gente faz com viés, né? Tem que ser bem bonitinho, ó. E com a ajuda do clips, eu seguro aqui, ó. E vou fazendo isso, ajustando aqui, ó, pra não ficar sobra. Vou prender. E vou passar uma costura aqui, toda a volta, tá? Até finalizar lá do outro lado. Aqui eu continuo com ponto reto, com retrocesso no início e no final. Então, tá aqui meu pano de prato, certo? Só que eu ainda vou fazer uma costura de acabamento aqui, ó. Vou escolher uma costura bonitinha, decorativa, pontinho decorado, pra fazer o acabamento aqui em cima.
Olha só, aqui eu escolhi, ó, o ponto 65 da minha máquina e ele fica, eu fiz de florzinha para combinar com a estampa do tecido, tá? Não sei se tá dando pra ver, acho que sim, né? Então, o que que eu vou fazer agora? Para finalizar a nossa peça, nós precisamos fazer o acabamento aqui de cima. Para isso, eu peguei aqui uma faixa do mesmo tecido que utilizamos lá no barrado. Essa faixa aqui, ó, tem 5 centímetros, tá? Eu tô aqui no avesso do meu pano de prato, sobrando aqui, ó, os pedaços aqui na lateral, ó, tem que deixar um pedacinho sobrando pro acabamento. Eu vou fazer uma costura reta, prendendo aqui essa faixa no meu tecido, no meu pano de prato. Uma costura reta simples. Certo. Com esse tecido aqui preso no avesso, eu vou pegar ele, vou vir aqui, ó, pro direito e trazer essa barrada pra cima, tá? E ele vai ficar, ó, assim. Então, eu vou fazer o quê? Vou dobrar como um debrum e vou rebater a costura aqui do outro lado, tá? Então, ele vai ficar assim no direito e no avesso. Vou prender com os clipes, tá? Aqui na lateral, eu costumo fazer assim, ó. Eu desço um pouquinho aqui. Tem essa sobrinha, eu viro ela primeiro, prendo com clips e faço a dobra aqui, ó, escondendo essa parte de trás. Ó, então vai ficar assim, ó, bem escondidinho, ó. Tá vendo? E prendo com clips. E vou fazendo isso até o final, ó. Caso você queira colocar a sua etiqueta, ao invés de colocar lá embaixo no barrado, colocar a etiqueta aqui também é uma opção, tá? Eu gosto de colocar aqui também, no cantinho direito. Então, aqui, pra finalizar a nossa peça, a gente vai fazer só uma costurinha reta aqui, prendendo esse barrado. Lembrando que aqui eu tô usando a linha vermelha em cima e vou usar aqui atrás na bobina também, tá bom? Já venho mostrar o pano prontinho. Então, tá aqui, ó, costura de acabamento feita. E a nossa peça aqui já está pronta. Olha só como ficou bonito, ó. Tá aqui, barrado decorado. É só embalar. Fazer uma embalagem bem bonita. Se você quiser agregar mais valor ainda à sua peça, você pode fazer um bordado aqui, se você tiver a bordadeira. Se você não tiver a bordadeira, você pode fazer um bordado à mão, mas assim já é uma peça linda, tá? Aqui ficou o avesso, um avesso bem limpinho. E agora é só embalar. Eu embalo meus panos de prato assim, ó. Eu deixo
o acabamento de cima, viro ele para um lado e dobro aqui do outro, ó, deixando a minha etiquetinha à mostra. Então, é assim que eu embalo os meus panos de prato. Tá aí, uma peça linda. Olha que lindo que ficou esse pano de copa pro Natal. Linda essas cores, né? Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o meu cupom de desconto lá na Vimor Tecidos e vai lá conferir essa coleção que tem cada cor maravilhosa. Não perde, tá? Use meu cupom e vai lá conhecer todos os tecidos, lindos lançamentos